Um dos temas que eu tenho parado para pensar ultimamente e que tem despertado a minha atenção tem a ver com o ouvir a voz de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que naquele momento, quando Deus vem encontrar-se com os seres humanos, eles estavam escondidos com roupas de folhas de figueira que eles fizeram para tentar cobrir o problema que haviam causado com o pecado. Deus diz assim, onde você está? Ouvir a voz de Deus. Às vezes paramos para pensar e talvez tenha até você já imaginado assim, para os profetas no passado era muito mais fácil porque eles ouviam a voz de Deus. Eles audivelmente sabiam qual era a indicação do Senhor. Deus dizia o que eles deveriam fazer, como deveriam fazer. Moisés falava com Deus, Elias falava com Deus, Eliseu falava com Deus, Jonas falou com Deus e outros profetas falaram com Deus. No Novo Testamento temos Jesus, que era a voz de Deus encarnada, o Verbo, como diz João. E nós hoje queremos muito ouvir a voz de Deus. E onde está essa voz? Como saber o que Deus quer para a minha vida? E eu não estou falando como saber a vontade de Deus entre o certo e o errado, por isso que isso já está revelado na Bíblia. Deus já diz o que devemos e o que não devemos fazer. O grande problema de ouvir a voz de Deus é quando temos que discernir entre duas coisas que aparentemente são boas. Não tem uma coisa certa e uma coisa errada. É escolher entre fazer a faculdade A ou a faculdade B. É escolher comprar a casa A ou a casa B. É escolher se vou trabalhar na empresa A ou na empresa B. São escolhas que aparentemente não são escolhas equivocadas, são escolhas que ambas são boas, mas nós queremos saber qual é a vontade de Deus, qual é o caminho que Deus quer que eu trilhe, para onde Deus quer que eu vá, qual é a direção que devo dar em minha vida. Há algumas coisas importantes a serem consideradas. Alguns passos importantes para ouvirmos a voz de Deus. Um desses passos é, primeiramente, deixar de lado a sua preferência pessoal para que a vontade de Deus aconteça. Eu estou querendo dizer o seguinte para você: todos nós sempre temos as nossas preferências. Você prefere uma coisa a outra e não há nenhum problema. Agora, se você está disposto a seguir a vontade do Senhor, muitas vezes a sua preferência terá que ser deixada de lado. Há coisas que talvez você fale assim, não, eu queria esse caminho aqui, mas você estaria aberto para ouvir a voz de Deus se o caminho de Deus não fosse aquele que você tem preferência, mas um outro caminho? Ouvir a voz de Deus é, acima de tudo, deixar que a sua preferência não seja aquela que tome a decisão final sobre o que você vai fazer. Porque se a sua preferência está em primeiro lugar, não é a vontade de Deus que importa mais na decisão a ser tomada, senão o que importará é aquilo que você quer. Para ouvir a voz de Deus, primeiro passo é deixar de lado a sua preferência pessoal e permitir que a vontade de Deus se estabeleça e permitir que a vontade de Deus se faça. Isso não quer dizer que você vai deixar de preferir, você vai continuar preferindo, mas você estará aberto para seguir a voz do Senhor. Jesus no Getsemane orou assim: Pai, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, a minha preferência é: eu não quero passar por esse sofrimento todo, mas contudo, se faça a sua vontade. Em outras palavras, a minha preferência é uma, mas a tua vontade é soberana. Cumpra a sua vontade em mim. Tendo esse desejo no coração, eu quero lhe convidar a orar. Senhor, Deus querido, Pai nosso, obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração, obrigado porque o Senhor fala a nossa vida. Continua nos abençoando, continua nos restaurando a tua imagem e semelhança e ajuda-nos a vivermos de acordo com o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.